Hoje, então, a gente vai falar sobre plano de aula, retomando para finalizar. Hoje a gente vai fazer relação, vamos organizar as ideias que foram trabalhadas até o momento, fazendo vínculos com a ideia inicial, que era o Design Thinking, que é para finalizar o plano de aula, ok? Bom, então, primeiro que a gente não pode se esquecer é a questão da licenciatura em matemática. Né? Vocês são alunos de licenciatura em matemática, vocês vão estar produzindo um plano de aula que diz respeito a algum conteúdo matemático ou diz respeito a alguma situação, alguma demanda que perpassa as aulas de matemática, tá? Que tem a ver com a especificidade de vocês. Segundo, o Design Thinking associado à educação, ele vai envolver o quê? Né, para vocês, no caso aqui do projeto integrador, o planejamento de aula, né, de uma aula específica ou grupo de aulas para resolver o problema. E para vocês desenvolverem essa atividade, vocês vão estar separados em grupos, né, estudantes da mesma disciplina, e esse grupo tem que ter os parâmetros da colaboração, extremamente importante também, tá? Uma outra situação muito enfatizada no Design Thinking, independente do projeto específico de plano de aula, é a tríade ouvir, criar e implementar, né? Então, ela tem que estar presente durante todo o procedimento, durante todo o desenvolvimento do plano de aula de vocês. Vocês têm que estar sempre com a escuta atenta, né? Vocês vão estar criando coisas, vão implementar e, de novo, quando vai ter o feedback, vocês voltam, aí vão ouvir novamente, vão criar e vão implementar, tá bom? Outro item que eu gostaria de enfatizar é o recurso educacional aberto, né? O REA de plano de aula que deve servir de referência para vocês. E por último, né, na questão do plano de aula, todo o processo de desenvolvimento além da empatia que deve existir entre vocês, né, enquanto grupo colaborativo, a forma como vocês vão estar adentrando ao ambiente escolar, tá? Além da questão da forma educada, da questão da escuta ativa, né? Estar disponível ali para colaborar com o ambiente escolar, certo? Bom, então vamos retomar alguns itens, né, que vocês estudaram e que em algum momento, em alguma videoaula eu mencionei, né? O item imersão, por exemplo, diz respeito a ouvir, né? Então, é quando vocês vão lá no ambiente que vocês escolheram como privilegiado para desenvolver o plano de aula de vocês. Então, é lá, né, em loco, que vocês vão fazer o levantamento de informações para desenvolver esse plano de aula, tá? Então, por exemplo, vocês vão lá, vocês vão conversar com professores, vão conversar com estudantes, vão conversar com coordenadores, né? Pode ser que vocês conversem só com professores e coordenadores, pode ser que vocês conversem só com professores e estudantes, ou pode ser também que vocês queiram conversar com todos, tá? Aí vai depender do problema que vocês querem atacar. A ferramenta que vocês vão utilizar para essa coleta de dados, né? Então, entrevista ou questionários. Se vocês vão querer ter acesso a documentos específicos da instituição, né? E nunca deixar de considerar, vocês têm que sempre, na realidade, considerar a educação inclusiva, né? Então, além das dificuldades que podem ser encontradas em sala de aula, no sentido de, o aluno pode ser que tenha alguns alunos que têm uma dificuldade com determinado conteúdo para resolver algum exercício ou alguma ação que vocês vão planejar lá, vocês têm que pensar também nas pessoas que têm facilidade, né? Então, suponhamos que na sala tem alunos com altas habilidades ou superdotação, a aula tem que ser acessível para esse aluno também, tá? Além dos outros que estão em sala de aula. Um outro item que faz parte do Design Thinking é a análise, né? Essa análise das informações que vocês coletaram, que na realidade vai definir o problema e as estratégias que vocês vão utilizar para montar o plano de aula. Então, quais são, né? Então, a organização... O que está incluído nessa questão da análise? A organização e análise dos dados,
o público-alvo que vai estar envolvido, a definição do problema, o tipo de aula que vocês vão utilizar. É uma aula interdisciplinar, é uma aula comum, né? Eu vou fazer uma atividade fora da sala de aula, mas dentro do ambiente. As estratégias que vocês vão utilizar e a estimativa de tempo que vocês vão ter que considerar para desenvolver a atividade. E a ideação, né, que está mais recente, né, uma das últimas videoaulas, que a gente denominou por chuva de ideias, né, que é o momento que vocês vão fazer as pesquisas para servir de inspiração para vocês. Então, quais itens que eu vou pontuar aqui? Nesse processo de ideação, de novo, a tríade ouvir, criar, implementar. Vocês sempre vocês vão estar trabalhando em grupo. Trabalhar em grupo não significa dividir serviço e nenhum falar com o outro. Vocês têm que discutir tudo que vocês estiverem fazendo, seguir realmente a demanda da colaboração, porque você pode dividir trabalho, mas você não pode dividir o trabalho e depois só juntar, né? Você tem que vocês vão se reunir várias vezes para conseguir configurar um plano de aula que não seja um Frankenstein, né? Que você pega peças e junta. Não, a discussão de tudo do que cada um fez tem que envolver todas as pessoas, tá bom? A educação escolar, a influência do docente, né? Como que o docente influencia lá. A matemática, as peculiaridades da matemática. A matemática é tida como uma disciplina difícil. Normalmente, quem gosta de matemática é atribuído o slogan de ser um gênio. Isso não existe, né? Nem a pessoa é gênio, nem a outra pessoa é incapaz. Na realidade, vai depender das circunstâncias que ela existe. Mas, infelizmente, acontece isso. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem estar em sala de aula e se livrarem de alguns jargões, né? Então, por exemplo, evitem falar, eu vou falar sobre um assunto, esse assunto é fácil ou esse assunto é difícil, né? Porque a partir do momento que a gente já coloca essa expressão perante os alunos, por exemplo, ele já vai criar um comportamento ou de resistência e não vai conseguir colaborar com a aula de vocês, tá bom? E vocês vão construir uma possibilidade, né? Que vai tentar sanar um problema, uma demanda advinda da escola. Então, é extremamente importante que vocês levem em consideração todas essas questões que eu levantei agora. Depois que vocês tiveram o feedback, né? Então, vocês que vocês voltaram lá, conversaram entre vocês, e de repente vocês perceberam que podem incluir ou tirar coisas ou mudar estratégias, né? Aí vocês vão ter que fazer a experimentação de fato, né? Então, de novo, a questão do ouvir, criar, implementar, né? E aí vocês vão fazer a primeira versão do plano de aula, né? Para resolver o problema, tá bom? E aí, de novo, a questão da empatia, que é um exercício contínuo, tanto entre vocês, quanto no ambiente escolar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de prática de ensino que vocês precisam da escola e a escola pode, de repente, não precisar de vocês caso vocês não tenham um contato legal com a escola, né? Eles podem simplesmente falar, não quero vocês aqui. Então, uma entrada legal na escola vai marcar o desenvolvimento profissional de vocês. Escutativa, né? Escutar o que as pessoas têm para dizer, prestar atenção no contexto, fazer anotações e analisar o protótipo que vocês criaram, tá bom? Agora, né, na questão um outro item, né, que é a questão do evoluir, aí eu fiz questão de, em todos os itens, começar a demarcar o ouvir, criar, implementar, que é a tríade que vai perpassar todas as etapas que vocês estiverem desenvolvendo, tá bom? Na evolução, você vai desenvolver, de fato, o plano de aula, tá? E o fato de você desenvolver o plano de aula não significa que você deixou de coletar dados, né? Já vou dar um spoiler, né, das próximas situações, porque à medida que você estiver desenvolvendo a sala de aula, você tem que estar atento às reações dos alunos, às reações dos professores. Então, vocês vão ter que fazer anotações, porque, assim, apesar de vocês terem escrito uma proposta visando resolver um problema, entre aspas, o trabalho de vocês pode servir de inspiração para outras pessoas. E vocês, por exemplo, podem chegar à conclusão que vocês poderiam fazer diferente
e isso vai constar no relatório de vocês, deve constar no relatório de vocês, tá bom? Avaliação das ações desenvolvidas, é muito importante vocês terem consciência, né, e discernimento, né, perceber coisas que poderiam ser aperfeiçoadas ou retiradas, né, então coisas que poderiam melhorar, visando a aprendizagem e a resolução do problema que vocês elencaram. E aí, por final, a análise dos dados, né? Porque vocês vão, com as escritas que vocês tiveram, né, com as anotações que vocês fizeram ao longo do desenvolvimento do plano de aula, vocês vão ter uma compreensão de tudo isso, né? Vocês vão ter uma conclusão disso tudo, e ela vai estar fundamentada nessa análise. E aí, que eu adiantei, né, com um spoiler na questão do relatório, que é a finalização do trabalho em grupo de vocês, né? Por isso são importantes as anotações, a organização dessas informações, as coletas de dados, né, a descrição do material, tudo que vocês fizeram, né? Então, vai ser a culminância do trabalho de vocês, vai ser esse relatório. Então, vocês têm um modelo de relatório, né? E nesse modelo vocês vão precisar dos dados coletados, dos estudos que vocês realizaram, e o objetivo, assim, o relatório, o final dele, vocês vão ter que contextualizar e dizer, resolveram o problema? Vocês conseguiram resolver o problema? Ah, não resolvi o problema, mas quais foram as contribuições que vocês tiveram? Ou pode acontecer de vocês falarem assim, não, a gente não conseguiu resolver o problema, mas a gente aí deixa sugestões, né? Porque isso pode acontecer. Tá? A gente está lidando com o ser humano, não são máquinas. Às vezes a gente planeja, volta, teve feedback, e pode acontecer de vocês não chegarem ao objetivo que vocês pretendiam, mas algum ganho sempre vai ter, tá bom? Uma pessoa inspiradora, né, uma referência para nós brasileiros e muitos pesquisadores internacionais é o Paulo Freire. Eu quero frisar aqui uma frase que é atribuída ao Paulo Freire, no sentido que, por tudo que ele fez, né? Então, essa normalmente é atribuída a ele. A educação sozinha não transforma a sociedade, e sem ela, tampouco a sociedade muda, tá? E um outro trecho que também eu acho que é extremamente importante para finalizar e inspirar vocês no planejamento da aula de vocês, é esse trecho. A grande preocupação de Paulo Freire é a mesma de toda a pedagogia moderna. Uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. O saber democrático jamais se incorpora autoritariamente, pois só tem sentido como conquista, comum do trabalho do educador e do educando. Então, observe que o Paulo Freire, ele é referenciado até hoje, mas ele já falava sobre coisas que a gente espera que hoje aconteçam. Né? Então, por isso que ele ainda serve de inspiração. Então, hoje, por exemplo, na BNCC, muito do que ele falou e contextualizou e teorizou lá atrás, ele é contemplado nos documentos oficiais. Né? Então, de novo, para frisar a questão do plano de aula de vocês e da aula em si, vocês não podem só prezar pela questão conteudista. Né? Pensando na BNCC e no currículo paulista, existem habilidades que vão além do conteúdo. Então, pensem nisso no plano de aula de vocês. Bom, então a gente encerra com essa videoaula o estudo realizado durante esse semestre, e eu espero que tenha sido uma boa experiência para vocês. Até breve. Thank you.